Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Joel, o capítulo é o 2. Queridos, há uma palavra que arde no meu coração e eu quero compartilhar com você. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Posso ouvir um amém? Nos diz assim: e há de ser que depois destas coisas, destes eventos, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Coloque as duas mãos no seu coração, se você puder. Diga: Senhor Jesus, eu preciso que esta noite a tua palavra seja profecia para a minha vida. Senhor Jesus, fala mais uma vez, como o Senhor sempre tem falado, porque eu preciso te ouvir. E certamente continuarei te dando honra, glória e louvor para todo sempre. Amém. Amém. Podeis tomar assento? Meus irmãos, eu gostaria de conversar com vocês essa noite sobre avivamento, necessidade urgente da igreja. Alguns assuntos, eles são complexos por demais. E este assunto é um assunto que, vez ou outra, nós precisamos estar lembrando a nós mesmos que aquilo que aconteceu no passado é possível tornar a acontecer nos nossos dias. Nós estamos vivendo um tempo onde as cordas da nossa alma parecem não ser mais tocadas pelo transcendente, pelo divino. John Wesley, precursor do movimento metodista, quando falava do seu encontro com Deus, ele falava de um coração aceso, um coração em chamas. Ele dizia: encontrei-me com Deus e o meu coração foi aquecido. Charles Finney, o avivalista americano, quando falava do ambiente do seu encontro com Deus, falava de um ambiente como algo que ficava inundado, e a expressão que ele usava era de um amor líquido. Quando nós paramos para observar essas expressões, nós percebemos que as mesmas são muito diferentes das expressões que nós temos e que vivemos na nossa espiritualidade. Até porque, queridos, nós estamos vivendo um tempo em que as relações com Deus, elas são pragmáticas. São relações consubstanciadas em nossos interesses particulares, em nossos interesses pessoais. Você quer um exemplo? Nós oramos muito mais por necessidade para ter
do que oramos pelo simples prazer de estarmos na presença de Deus e, ao estarmos em sua presença, desfrutarmos de um mover, de um ambiente, de uma comunhão que só a pessoa do Espírito Santo pode nos proporcionar. Há uma necessidade gritante e gigante da igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias, desfrutar de uma ação, de um mover do Espírito Santo, abrindo a nossa visão, ampliando a nossa expectativa, bem como o nosso comprometimento com as coisas de Deus, com a sua palavra e com o seu reino. Interessante que Leonardo Ravenhill, e eu acredito que muitos dos que estão aqui já leram alguma coisa sobre ele, em um dos seus livros, Porque Ainda Tarda o Pleno Avivamento, ele levanta uma questão, pastor Roberto, dizendo que este avivamento ainda não aconteceu, que este avivamento ainda não chegou. Sabe por quê? Porque a igreja está satisfeita sem ele, porque a igreja está bem sem ele, porque a igreja, desculpe a minha expressão, está acomodada sem ele. O profeta Joel é considerado o profeta do avivamento. Quando nós estudamos os compêndios proféticos da Antiga Aliança, nós percebemos que não há profecia no Antigo Testamento tão ampla, tão abrangente, quanto fora a profecia de Joel. Por quê? Porque nela o Senhor começa dizendo, porque quem fala na profecia não é o profeta, quem fala na profecia é Deus na boca do profeta. É por isso que pregador nenhum tem mensagem. Toda mensagem na boca de um pregador é dado por Deus para um momento, para um tempo, para um propósito, para uma necessidade. Nós estamos no tempo, há um propósito e há uma necessidade pelo qual nós estamos aqui. E Deus me trouxe aqui esta noite para liberar uma palavra sobre a nossa vida. E certamente esta palavra vai mudar o curso da nossa história. O Senhor começa dizendo: depois destes acontecimentos, depois destes fatos, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Mas depois do que, gente? Depois que o povo se atentar à exortação, depois que o povo receber a palavra exortativa, Deus está exortando o povo. E é interessante que o termo que o profeta Joel usa para a expressão derramar é cercar, fazer uma ilha. Então o Senhor está dizendo: vou derramar o meu espírito de tal maneira que para todo lado que você se mover, o meu espírito te cercou, o meu espírito te envolveu, o meu espírito te encharcou. Eu ouvi um amém lá no fundo. O meu espírito te cercou, o meu espírito te envolveu, o meu espírito te abraçou, o meu espírito fez derramar sobre você uma porção nova. Ele prossegue dizendo: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Irmão, isso aqui é chique demais, é ou não é? Porque hoje nós vivemos um tempo, nada contra, mas os pais têm investido tanto para que os filhos estudem, a fim de que sejam médicos, a fim de que sejam doutores, advogados, enfim, repito, nada contra. Mas Deus gritou uma palavra no meu coração esta noite. Deus vai incomodar os pais que estão aqui. E você vai mudar a sua oração, porque não existe oração errada. O que existe é uma motivação contradita aquilo que está se orando. Então, na maioria das vezes, nós não temos que mudar a oração. Nós temos que mudar a motivação que tem nos levado a orar.
E eu quero crer que nós vamos orar, clamando a Deus e pedindo a Deus, para que o teu filho, e você já deva ter ouvido, porque nós vivemos um tempo que é assim, as pessoas condenam, as pessoas julgam, principalmente aquelas que estão do lado de fora, que não comungam da mesma fé que a gente. Crianças e adolescentes, nesta tradução, no texto literal de Joel, filhos e filhas, melhor dizendo, é crianças e adolescentes. Então ele está dizendo: vossas crianças e vossos adolescentes profetizarão. Teu filho não será um aborrecente, tua filha não será uma aborrecente. Imagine você, papai, imagine você, mamãe, acordando pela manhã, e você dá de cara com o teu filho, com a tua criança, com o teu adolescente na porta do quarto, olhando para você, e você perguntar para ele, perguntar para ela: o que você está fazendo aí? Ela regalar aqueles olhos para você, e você dizer: tem alguma coisa errada acontecendo com a minha criança, com o meu filho. Não tem nada errado. É que enquanto você dormia, e a Bíblia diz que Deus trabalha enquanto a gente dorme, é que enquanto você dormia, o Espírito Santo visitou a tua criança, visitou o teu filho, visitou a tua filha, fazendo arder no coração dele, no coração dela, a chama para profetizar a palavra de Deus. Você acredita nisso, irmão? Porque quando a gente lê isso, quando a gente pensa nisso, a gente acha, pastor Renan, que é uma miragem da gente, que é algo que está distante da nossa realidade. Ele prossegue dizendo: vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os escravos e as escravas da época derramarei o meu Espírito. Queridos, percebam que a proposta de Deus aqui para o povo de Judá é um derramar do Espírito que envolveria toda a nação. Se nós analisarmos a história da igreja, nós vamos perceber que avivamento nunca ocorreu e não ocorre de forma isolada. Aguce o ouvido para entender. Avivamento não acontece de forma aleatória. Avivamento é fruto de uma igreja que tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Eu vou repetir isso aqui: avivamento é fruto de uma igreja que tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que Israel viveu ciclos de avivamento, mas agora Deus não está falando de um avivamento específico apenas para Israel. Deus está falando de um avivamento coletivo, de um avivamento amplo, de um avivamento global, que neste avivamento está incluso crianças e adolescentes, anciãos, jovens, escravos e escravas. Por quê? Porque o propósito de Deus não é para uma igreja que viva ciclos de avivamento e de esfriamento, mas o propósito de Deus é uma igreja que mergulhe na plenitude do Espírito Santo. Mas eu fiquei pensando, uma pergunta deve nos inquietar sempre, e é sobre isso que eu quero falar. Será que o avivamento que temos é o avivamento que precisamos? E se o avivamento que temos não é o avivamento que precisamos, pergunto eu, que tipo de avivamento nós estamos precisando aqui hoje? E é isso que eu quero conversar com a gente aqui. Você pode dizer amém? Primeiro lugar, precisamos de um avivamento que gere arrependimento. Não há avivamento sem abandono de pecado. Se nós lermos o capítulo 1, gente, e o capítulo 2 de Joel, nós vamos perceber que a mensagem do profeta é uma mensagem de cunho exortativo.
convidando o povo a rever conceitos, pastora Teresa, convidando o povo a se corrigir, a mudar a rota da vida, a se converter. E o Senhor diz: depois disto, derramarei do meu espírito. Depois do quê? Depois que vocês se corrigirem, depois que vocês se arrependerem, depois que vocês se converterem. Eu vou precisar dizer isso aqui, porque senão eu não vou dormir. Tem gente que pensa que neste momento aqui é de qualquer jeito, ou é do jeito que você pensou. Não, para Deus as coisas não acontecem do nosso jeito, tem que ser do jeito dele, no molde dele, da forma dele, para que as coisas possam acontecer. O que é arrependimento, gente? Arrependimento, no vocábulo grego, traz a ideia de mudança de natureza. Mudança de natureza. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é comoção. Arrependimento não é um frio que você sente aqui na coluna, ou um emocionalismo quando os louvores estão sendo entoados e quando você sai da porta para fora tudo aquilo passou, é momentâneo. Não, arrependimento é uma mudança interior gerada pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele promove isso. Só Ele promove isso. Por que nós temos na igreja tantas e tantas pessoas que rotineiramente entram e saem, cotidianamente entram e saem, e você percebe que há arestas no caráter desta pessoa, não há um desenvolvimento, não há uma projeção, não há um progresso. Por quê? Porque a gente vive um tempo de uma geração que sente muito e pratica pouco. E deixa eu dizer uma coisa para nós: quando cometemos um erro, um pecado, um delito, e não sentimos nada, há uma forte tendência em nós em permanecermos no erro. Mas quando o Espírito Santo vem, e tem até uma canção que a gente canta dizendo: o que fazer quando Ele vem? Porque quando Ele vem aqui não tem o que a gente fazer. Aliás, só tem uma coisa que a gente deve fazer, que nós podemos fazer quando Ele vem aqui, pastor Rui: é se entregar totalmente a Ele. Eu não sou de ficar pedindo, vira para o teu irmão, fala para o teu irmão, não gosto muito disso, mas eu vou pedir para você, gentilmente, educadamente, olhe para quem está ao seu lado e diga: se renda aqui esta noite em nome de Jesus. O que tem faltado para a nossa igreja, o que tem faltado para as igrejas, o que tem faltado para o corpo de Jesus, é um avivamento que gere abandono de pecados. E isso precisa começar de mim, precisa começar de você, precisa começar de nós. Paul Washer diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o problema do mundo chama-se pecado. Remova o pecado e o mundo é sarado. 2 Crônicas 7,14, o que está escrito, gente? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, olha a condição, então eu ouvirei dos céus. Já era para ter dado um glória a Deus, mas tudo bem. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E o quê? E o quê? Sabe por que nós temos uma terra doente, de pessoas doentes, cada vez mais doente? Porque o pecado cada vez está sendo mais presente no seio da sociedade, e desculpe a minha franqueza, também da igreja. É preciso rever isto. Segundo avivamento que precisamos para os nossos dias: primeiro,
arrependimento que gere abandono de pecado. Segundo, precisamos de um avivamento que comece pela liderança da igreja. Queridos, olhem para cá, por favor. Isto é inevitável. Se nós folhearmos as páginas da Bíblia, nós vamos perceber que todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que Israel pecou como nação, o pecado começou na liderança: reis, sacerdotes e profetas. E todas as vezes que Israel também vivenciou um período de grande avivamento na história, também se deu por meio da liderança: reis, sacerdotes e profetas. Permita-me usar um texto para consubstanciar o que eu estou lhe falando aqui esta noite. Ezequiel capítulo 22, versículo de número 30, está escrito assim: e busquei dentre eles um homem. Quantos homens? Um homem. Homem aqui não é gênero masculino ou feminino. Homem aqui é: e busquei dentre eles um ser humano, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, vírgula, mas a ninguém achei. E perceba que quando o texto diz assim: e busquei dentre eles um ser humano, aí quando você estuda o contexto do texto, você vai perceber que Deus vai onde? Porque quem busca é Deus. Opa! Vou dizer de novo: quem está buscando é Deus. Não é você que veio buscá-lo, ele já estava aqui te esperando para te encontrar. Para de graça, vou dizer de novo: não é você que saiu da sua casa na perspectiva de vir aqui para encontrá-lo. Ok, quando você chegou, ele já estava com a mesma perspectiva de encontrar um ser, de encontrar um homem, de encontrar uma mulher, de encontrar um jovem que pudesse entregar-se. Mas o contexto vai dizer assim: Deus foi à corte. Vamos fazer uma viagem rapidinha? Deus foi à corte em busca de um rei, em busca de um príncipe, em busca de um nobre. Mas o texto diz que Deus não encontrou o rei. Deus então levanta voo e vai para o templo em busca de um sacerdote. Gente, quem era o sacerdote na antiga aliança? O mediador. Quem era o sacerdote na antiga aliança? O homem que ouvia as lamúrias, as lamentações do povo e levava a Deus. O homem que tira de baixo e leva para cima. Mas a Bíblia diz que Deus também não encontrou o sacerdote. Não encontrou por quê? Porque os sacerdotes da época estavam com as mãos manchadas e contaminadas de sangue. Olhe para cá. Quando eu li isso daqui, eu preciso dizer uma verdade para você. Tem pessoas que dizem assim: vem para Jesus, Deus quer teu coração. Não estão mentindo para você. É verdade, Deus quer o coração. Mas diga para o teu irmão: Deus não é açougueiro para querer só o teu coração. Deus não é cardíaco para querer só o teu coração. Então nós precisamos entender que existe algo que Deus vê primeiro, antes de ver o coração: as suas mãos. Antes de Deus enxergar o teu coração, Deus enxerga as tuas mãos. E mãos fala de trabalho, mãos fala de batalha. O salmista Davi disse: adestra as minhas mãos para a batalha. Deus não encontra rei, Deus não encontra sacerdote. E agora? Agora Deus vai ao alto da colina, ao alto das montanhas. E eu fico aqui imaginando, é uma conjectura minha, é uma hipérbole, tá bom? Eu fico pensando comigo que Deus está dizendo: quem sabe lá no alto eu hei de me prover de um profeta. Se o sacerdote é o homem que ouve o povo e leva a Deus, o profeta ouve Deus e traz ao povo. Mas quando Deus olha para os profetas, sabe o que o texto diz? Está na Bíblia, Ezequiel 22.
A Bíblia diz que os profetas profetizaram. A palavra profetizar é predizer segundo o futuro. Eles estavam profetizando, mas as suas profecias não vinham de Deus. É aquele tipo de mensagem encomendada. Sabe como é que é? É aquela pregação que você já sabe. É aquilo que o pregador fala para agradar você, para massagear o teu ego, para deixar você confortável. Porque nós vivemos num tempo que tudo aquilo que a gente não quer é viver uma certa situação que provoque em nós desconforto. Nós queremos estar confortáveis o tempo todo, mas ninguém cresce no conforto. Tem hora que Deus precisa mexer com a nossa estrutura para nos fazer compreender algumas coisas. Deus está olhando, mas a Bíblia diz que os profetas profetizavam mentiras. Eram homens de lábios mentirosos. Observe o capítulo 2 de Joel, versículo 13, está escrito: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Olhe para cá, por favor. Chega de cultos aparentes. Chega de cultos que a gente tem mais performance. Eu vou dizer, alguns lugares que a gente vai por aí, queridos, que nós temos tanta gente falando ou fazendo graça, pregando mais sobre entretenimento, fazendo o povo sorrir, do que propriamente falando da graça. Mas deixa eu liberar uma verdade sobre a tua vida: entretenimento não gera quebrantamento, e quando não há quebrantamento, não há presença efetiva do Espírito Santo, e se não há presença efetiva do Espírito Santo, não há progresso na igreja. No mesmo capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. E se você voltar um capítulo, no capítulo 1, versículo 13, ele diz: cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemeis, ministros do altar, e passai vestidos de pano e de saco. Olhe para cá, por favor. O convite esta noite é para que a liderança da igreja entre na posição que Deus quer. E isto independe do cargo que você ocupa, independe daquilo que você faz, porque mais importante do que aquilo que você faz é o que você é. Vou dizer de novo: tem gente que tenta compensar aquilo que é fazendo. Você conhece gente assim? Precisa levantar a mão. Tem gente que tenta compensar aquilo que é fazendo, mas nada compensa o que você é quando você faz. Deus não está tão interessado, eu já disse isto aqui, nos nossos afazeres, quanto Ele está interessado nas nossas motivações. O que motiva você a estar aqui? O que motiva você a cantar? O que motiva você a pregar? O que motiva você a pastorear? O que motiva você a liderar? O que motiva você a ser um crente? O que motiva você? Deus está nos inquietando esta noite. É tempo de avivamento através da liderança da igreja. Há um pastor norte-americano que ele diz que se houver unção nos púlpitos, também haverá unção nos bancos. Se nós queremos que a igreja desfrute de um mover, de uma ação extraordinária da parte de Deus, o nosso coração precisa se inquietar para isto. O nosso coração precisa se inclinar para isso. Sabe por quê? Porque nenhum avivamento na história se deu pelas massas multidões. Avivamento começa em mim, avivamento começa em você, avivamento começa nos senhores e nas senhoras que estão aqui.
E todas as vezes que o avivamento começou no indivíduo, o nome do Senhor foi glorificado. Avivamento. O que é avivamento? A gente fala tanto sobre avivamento. O que é avivamento? Avivamento é mudança de vida. Avivamento é mudança de vida. Não, eu vou gritar isso aqui no ouvido de alguém que está precisando ouvir. Avivamento é mudança de vida. Porque é impossível, pastora Teresa, nós estarmos em um ambiente desse e não mudarmos de vida. Avivamento é mudança de vida. Segundo os padrões bíblicos, avivamento traz o sentido primário de preservar, de manter vivo. E segundo a definição de um físico chamado Robert Collier, eu anotei aqui, nascido em 1937 nos Estados Unidos, ele diz que avivamento é a revitalização onde já existe vida. É o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Quer ver uma coisa? Tem pessoas que estão aqui que conhecem pelo menos alguém que cantava e quando cantava o céu se abria, que pregava e quando pregava as pessoas, você não precisava fazer apelo, as pessoas saíam dos bancos de onde estavam e vinham à frente entregar a sua vida para Jesus. Você conhece alguém no bairro, na tua cidade, que já foi tremendamente usado por Deus, mas que agora está distante, está caído, está entregue à própria sorte. E o Senhor está dizendo, é tempo de avivamento para estas pessoas também. Terceiro lugar, gente, o avivamento que precisamos para os nossos dias é um avivamento que gere arrependimento, é um avivamento que comece pela liderança da igreja. Terceiro lugar, precisamos de um avivamento que gere quebrantamento. Quebrantamento. Olhe para mim. O Senhor não suporta dividir a sua glória com ninguém. A glória é uma propriedade exclusiva de Deus. Deus não dá ontem, não está à venda. Deus não troca e Deus não dá a ninguém. O salmista no Salmo 51, verso 17, ele diz: sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado e um espírito contrito, e este Deus não desprezará. O vocábulo quebrantado ali vem do hebraico dakar. Dakar significa esmiuçar, virar pó, anular. Eu não sei se você vai gostar, mas eu vou dizer assim mesmo: é despir-se, é perder a pose, é o homem descer do pedestal, é o homem começar a se render à majestade de Deus e se entregar nas mãos de Deus. Uma certa feita, pastora Teresa, Dr. Russell Shedd foi perguntado: na sua opinião, qual é o pecado mais grave da Bíblia? E ele respondeu dizendo: na minha opinião, o pecado mais grave da Bíblia é a dureza de coração. Você conhece gente dura? Não, só olha aqui para mim, por favor. Você conhece gente dura de coração? Ei, eu tenho que dizer uma coisa aqui. Você conhece gente dura de coração? Deus está falando, Deus está tratando, Deus está provando, Deus está amassando. Já era para ter dado um glória a Deus lá atrás, mas tudo bem. Deus está provando, Deus está tratando, Deus está amassando, Deus está fechando a porta, Deus está tocando e Ele não está vendo. A dureza de coração continua. Essa dureza de coração, biblicamente, é a expressão que a gente conhece: dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz, gente? É essa parte de trás da cabeça aqui, ó. Gente da nuca dura, gente que não se dobra,
gente que não se curva. Deus está trabalhando, Deus está tratando, mas é um ser intratável, está resistindo. Deus está falando, mas ele está com o coração petrificado, resistente. E Deus não pode adentrar a um coração duro, endurecido, carcomido. É tempo de nos desarmarmos, é tempo de nos entregarmos, é tempo de nos esvaziarmos, é tempo de permitirmos Deus trabalhar. Salmo 148, verso 1, a Bíblia diz que Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. E o interessante é que elas comparecem diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Isaías capítulo 40, a Bíblia diz que Ele pesa os montes em balança de precisão. Em Naum a Bíblia vai dizer que as nuvens são poeira dos seus pés. Jeremias capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz: Oxalá que a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos das filhas do meu povo. Olhe para cá, Deus está falando conosco. É chegado um tempo de avivamento através das lágrimas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: quem é que trouxe lenço aqui esta noite? Sabe por que essa indumentária já não faz parte mais das nossas vestes? Porque a gente não vem com essa intenção de se entregar, a gente não vem com essa intenção de se derramar. Nós queremos uma palavra bonita, nós queremos uma palavra confortável, nós queremos ar-condicionado, mas Deus está dizendo: é tempo de avivamento através das lágrimas. E eu assentei uma coisa no meu coração há muitos anos atrás. Eu pensava que a pior coisa era não ser conhecido pelos homens. E eu descobri que é o contrário. A melhor coisa é você não ser conhecido pelos homens, mas ser conhecido diante de Deus. Porque essa sociedade, tudo que a gente faz para ser visto, faz para ser lembrado, faz para ser aplaudido, faz para ser ovacionado. E quando a gente não recebe aplauso, quando não falam do nosso nome, quando não ovacionam o nosso nome, a gente fica dodói, a gente fica embirrado. Tem gente que até sai da igreja porque não falou do nome dele. Ei, o Senhor está dizendo: ainda que não falem o teu nome, ainda que não mencionem o teu sobrenome, ainda que você não seja conhecido dos homens ou entre os homens, mas se você chora, Deus lhe conhece, e é isso que importa para Deus. Aleluia. Quarto e último lugar, precisamos de um avivamento que gere santidade. Olhe para quem está ao seu lado e diga: santidade ainda te convém. O que é santidade? Santidade é o atributo de quem pode ser considerado santo. E esta deve ser a nossa indagação, bem como a nossa indignação. É só para você refletir, tá? Não precisa responder. Como tem andado a sua vida de santidade? Olhe para mim aqui. Como tem andado a sua vida de santidade? Você é santo no que fala? Você é santo no que ouve? Você é santo no que faz?
Você é santo quando os teus pastores não estão te vendo, quando a tua esposa não está te vendo, quando o teu esposo não está te vendo. Tua mulher sabe aonde você vai. Teu marido sabe os lugares que você frequenta. A palavra santo significa separado, fora do uso comum. E deixa eu lhe dizer uma verdade: o grande dilema desta geração é que a gente já não vive mais por aquilo que é certo, a gente vive por aquilo que pode dar certo. É errado, mas se está dando certo, eu continuo. É errado, mas se eu estou sendo aplaudido, eu continuo. É errado, ninguém está vendo, eu continuo. Mas existe um Deus nos céus que nada passa despercebido dos seus olhos. Os olhos dele, que são como chama de fogo, está em todos os lugares, contemplando aqueles que são maus e aqueles que são bons. Deus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e não será. Ele é eternamente. 1 Pedro 1,16 está escrito: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. 1 Tessalonicenses 4,7: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para santidade. W. Tozer vai dizer que santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. E olhe para cá, é o que mais a gente tem visto: santos sem santidade, que são a tragédias e a catástrofe e a vergonha do evangelho. Gente que se traveste todo dia para tentar mostrar uma coisa que não é, que nunca foi. Gente que vive enrustida, travestida. E Deus gritou dentro do meu quarto essa tarde: eu vou começar a arrancar as máscaras. Eu vou dizer de novo: eu vou começar a arrancar as máscaras. Como? Deus vai começar a tratar, Deus vai começar a apertar, Deus vai começar a constranger, Deus vai começar a tocar. E ao toque do Espírito Santo, ninguém pode resistir Deus. João 17,17 está escrito: santifica-os na verdade. Palavra de Jesus: a tua palavra é a verdade. Tem um texto de C.S. Lewis que eu gosto muito. Ele diz que santidade é como a luz do sol, que embora não tenha favoritos, não pode refletir-se no espelho coberto de poeira com a mesma luminosidade que reflete um espelho limpo. E a pergunta que eu queria fazer para você, para nós esta noite é: quando você se vê, se olha, quando você se olha, você consegue se ver? Quando você olha para o espelho, que espelho é esse? Chamado consciência. Quando você olha para a sua consciência, você consegue perceber e ver traços de você que a Bíblia diz: fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Porque a gente vive um tempo que a gente está querendo ser parecido com muita gente. É ou não é? A gente está querendo se parecer com muita gente, imitar muita gente. Mas o melhor que a gente pode fazer é olhar para Deus e continuar imitando a Deus, porque Ele é o modelo perfeito de santidade. O salmista Davi, no Salmo 23, versos 3 e 4, ele faz algumas perguntas, duas perguntas. Ele diz assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo monte? Olhe para cá, subir é fácil, difícil é permanecer. Aí vem a voz de Deus que diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente.
Olhe para mim. Charles Haddon Spurgeon, pregador batista reformado britânico, pregava em Chicago quando disse: o mundo ainda não viu, ouça-me bem, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por intermédio de um homem que entregar-se nas suas mãos sem reserva. No final do auditório, levantou-se um jovem e veio correndo até o pastor Spurgeon e disse: pastor, eu gostaria de ser esse homem que o senhor acabara de falar. A história diz que Spurgeon estendeu as mãos de onde ele estava e orou por esse jovem. O nome desse jovem, Dwight Lyman Moody, que durante todo o seu ministério, e diga-se de passagem, um ministério brilhante, inspirado e tomado por aquela oração e por aquela chama que entrou no seu coração, durante toda a sua vida, até o último dia de vida, diz a história que Moody ganhou para Jesus mais de 1 milhão de almas para o reino de Deus. O que me trouxe aqui esta noite, diante de pessoas tão seletas que estão aqui, é fazer uma oração. Olhe para cá. É orar por alguém que está escondido, pastora Teresa, pastor Roberto. É orar por alguém e você sabe que Deus tem um negócio com você. Aleluia. É orar por alguém que por muitas vezes já ouviu a voz de Deus na calada da madrugada, quando ninguém estava lá. É orar por alguém que sabe que Deus te chamou, que Deus te escolheu, que Deus te elegeu, que Deus te capacitou, e você está aqui esta noite dizendo: Deus, eu sou pequeno demais. E eu quero dizer para você que Deus nunca chamou ninguém grande. Por que Deus não chama a gente grande? Porque o grande faz para ser visto. Deus chama quem não é, para confundir aqueles que são, para dizer: a obra é minha, o chamado é meu, a escolha é minha. E quando eu chamo, está chamado. Quando eu escolho, está escolhido. E quando eu decido fazer, eu quero ver qual é o homem que veste calça que pode barrar o que Deus está fazendo. Há uma unção poderosa nesse lugar. Há uma presença do Espírito Santo em nosso meio aqui. Jesus está falando com alguém que está presente aqui esta noite. O meu tempo já se foi, mas eu preciso fazer uma oração, porque Deus disse: você vai orar por alguém que eu estou levantando esta noite. Você vai orar por alguém que é um anônimo, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém nunca ouviu a tua voz, mas dentro do teu quarto de porta fechada, você está clamando, dizendo: Deus, eu estou aqui, faz na minha vida. Aonde está você? Eu preciso ser breve, então eu preciso que você me ajude. Você que ouviu a voz de Deus, você vai sair do seu lugar esta noite e vai vir aqui à frente, rapidamente.